Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Hoje sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar. Eu sou Otávio Crosara, o seu co-apresentador neste episódio do Introvertendo. O tema hoje é autistas da região Centro-Oeste e conosco temos alguns participantes. Meu nome é Enan Rezende Bispo do Nascimento, sou médico e autista. No momento estou trabalhando na linha de frente, na UTI Covid. Recebi o diagnóstico aos 18 anos, hoje eu estou com 30 anos de idade. Moro em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Oi, eu sou a Jéssica Borges, sou educadora, profissional da inclusão, sou uma mulher autista, mãe de um garotinho autista também. Eu sou daqui de Brasília, nascida e criada aqui no Distrito Federal. Sou diretora do Instituto Lagarta Vira-Pupa e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Oi, eu sou Murilo Ferraz, sou natural de Jataí, no interior de Goiás. Hoje eu moro em Goiânia e eu sou formado em Ciência da Computação. Tive um podcast de filosofia, o Filosofia Pop. Aí depois eu fiz uma especialização em comunicação e hoje eu trabalho mais na parte de comunicação. E eu fui diagnosticado com autismo em 2020, se eu não me engano. Eu tenho hoje 35 anos. Se você quiser achar um dos nossos podcasts e outras coisinhas, basta procurar por Introvertendo em qualquer rede social. Instagram, Facebook, até o WhatsApp a gente tem, sabia? Se você gostaria de nos apoiar, nós temos canal no PicPay e no Padrim. Isso ajuda muito a gente conseguir manter a qualidade de áudio e de produção. Valendo sempre lembrar que o Introvertendo é uma produção da Superplayer & Company e feito por autistas. O Centro-Oeste, principalmente nas últimas décadas, ficou muito atrelado à questão do agronegócio. Onde vocês vivem ou cresceram, essa imagem do agronegócio era muito forte? Com certeza. O agronegócio praticamente é o que movimenta a economia do Mato Grosso. E aqui, acabamos tendo muito contato, com pessoas relacionadas ao setor agropecuário. A crescente do agronegócio aqui no Distrito Federal e arredores, ela tem o incentivo de planos governamentais e o interesse com foco nessa expansão da agropecuária. Mas eu gosto muito de falar da intersecção desse debate do agronegócio com os povos originários, que são os povos que estão à frente dessa discussão do meio ambiente, porque são quem está na linha de frente dessa batalha aí contra o agronegócio. Mas eu acredito que especificamente dentro da cidade não tanto, mas ao redor do Distrito Federal, ali a caminho da Chapada, indo para Goiânia, você já vê a crescente dessa expansão. Principalmente nos últimos 10 anos, eu imagino que isso deve ter sido muito perceptível. Com certeza. A gente tem aí também até dados, do tamanho da vegetação do Cerrado, que é a vegetação de onde a gente está, eu e os outros colegas aqui. Acredito que algum não, mas a gente observa isso com os dados, os dados do IBGE, com os dados que têm saído com relação ao desmatamento, dos próprios biomas aqui. A vegetação do Cerrado é o bioma que eu acompanho e a gente já está com 50% de perda dessa vegetação original, por exemplo. Não tem como negar que o agronegócio é muito importante aqui em Goiás, na região Centro-Oeste toda. Mas eu tenho como eu nasci e cresci no interior do estado e depois vim para Goiânia, eu já estou aqui em Goiânia já desde 2004, já tem muito tempo que eu estou aqui em Goiânia. Eu acho que tem uma diferença grande, assim. Eu acho que tem até uma certa emulação do jeito dessa coisa sertaneja, universitária, assim, do pessoal aqui, que acho que o contato não é tão direto assim, não. Mas o pessoal do interior, no interior eu acho que é bem mais forte. A região Centro-Oeste é a única região do Brasil que não tem litoral. Nossos invernos são secos. Como é que é a relação de vocês com o ambiente e com o clima do Centro-Oeste?
Como eu fui nascida e sou nascida e criada aqui, eu gosto bastante, né? A gente acaba se acostumando ao lugar que a gente vive. Eu tive uma criação antirracista, uma criação indígena, minha família paterna é indígena, então eu sinto muito forte essa conexão com a natureza, com o clima. A gente não pode deixar de negar que essa época, a época de inverno, é a época que eu gosto de dizer que o serradense sofre, porque é uma época muito seca. Eu, particularmente, gosto do clima mais frio, não gosto do tempo seco como é aqui, porque a gente sofre principalmente quem tem questões sensoriais, quem tem alergia, sinusite, essas coisas, enfim. Mas eu já estive em outros estados. E apesar de gostar do clima desses outros estados, eu tenho um apego forte com o que eu construí aqui, eu acredito até pela questão do afeto, né, do lugar, do cheiro, do ambiente, mas eu não tenho tanta afeição pelo clima que a gente está vivendo neste momento, né, esse clima de secura, porque ele faz com que a gente sofra, mas eu entendo também que as estações estejam mais rígidas. Aqui no Centro-Oeste também, que é uma estação, a gente vive dentro do Cerrado, né? E eu acredito que seja em virtude do aumento do desmatamento. Bom, eu aqui com o clima aqui do Centro-Oeste, eu sofro o tempo todo aqui. Eu sou o único goiano, eu sou o único aqui em Goiânia que gosta quando faz uma semana de frio aqui, que faz em Goiás, né? Eu nasci lá em Jataí, e Jataí é a cidade mais fria aqui de Goiás. Então era um lugar que pra mim eu acho que era melhor, mas eu me sinto muito incômodo assim no calor, geralmente a minha pressão abaixa, eu me sinto cansado, assim, não gosto nada de estar num clima muito quente assim, não. E aqui não faz frio quase nunca, né, então praticamente o ano inteiro é ruim pra mim aqui. Eu sou nascido no Paraná, no entanto eu já moro no Mato Grosso há uma boa parte do tempo da minha vida. E assim, principalmente nas regiões sul e sudeste, nós temos o costume, né, de ver as estações mais bem definidas, né? No centro-oeste acaba não sendo muito bem assim. Tanto que a gente até brinca, a gente fala que é seca ou chuva. Tem o período da seca, que praticamente não chove, ou quando chove é muito pouco. No entanto, você tem o período do final do ano, que é o período do verão no hemisfério sul, que é marcado pela chuva. Aí chove praticamente todos os dias, são aquelas chuvas marcadas por temporais. Aqui em Cuiabá mesmo, onde eu moro, é praticamente uma cidade conhecida pelo calor que faz. Quando eu me mudei para Cuiabá em 2009, nos primeiros dias, todo dia eu tinha dor de cabeça. Que eu associei ao calor. Hoje eu já me acostumei com o calor daqui. Mas assim, como a Jéssica mesmo disse, o aumento da temperatura também está relacionado com o desmatamento, porque antigamente Cuiabá era uma cidade muito mais arborizada. Isso que fez com que a cidade fosse conhecida como cidade verde. As pessoas mais antigas daqui de Cuiabá mesmo diziam, né, que antigamente era bem mais fresco. Aí, como derrubaram boa parte dessas árvores e concretaram, agora o clima é muito mais quente. E assim, o frio quando faz é pouco tempo. Dura nosso inverno só dura 3 dias, depois acaba. Antigamente eu preferia mais o frio. Hoje em dia, nem frio nem calor. Eu prefiro um clima mais ameno, uma temperatura ambiente. O problema é definir o que é temperatura ambiente aqui pros goianos, aqui a hora que tá 26 graus, o pessoal já tá com blusa de frio, já tá falando que tá muito frio. Aí pra mim um pouquinho mais frio é bom. Agora eu nunca passei muito tempo em uma temperatura muito baixa, assim, né? Tipo, temperaturas negativas ou muito próximo de zero. Lá em Jataí fazia assim, um dia de madrugada fazia perto de zero, assim, 3 graus, 2 graus. Mas é pouco tempo. Então, assim, eu também concordo, assim, que eu gosto de temperaturas mais amenas, mas o que é temperaturas amenas pra mim, pro pessoal aqui nossa, tá frio demais. É verdade. Pra quem não é da região centro-oeste e tá escutando, a Jéssica não estava exagerando quando disse que o clima
da região centro-oeste é desértico. Óbvio, na maior parte do ano não, mas assim, principalmente em agosto, setembro, e principalmente no Distrito Federal, onde ela mora, às vezes a umidade é um pouco mais baixa do que a do deserto do Saara, então eu acho que ela não estava exagerando nessa parte. Sim, é engraçado, porque quando eu vou para estados que a umidade é mais alta, o meu corpo acaba sofrendo, porque eu já acostumei, apesar de sofrer com a umidade, com a baixa umidade daqui. Mas essa época, por exemplo, a gente gosta até de brincar aqui no Distrito Federal que o calango do Cerrado sofre, porque a gente já começa a boca começa a rachar, o nariz fica seco, fica com aspecto de terra, a vegetação fica queimada, o clima fica bem seco mesmo, a gente olha pro horizonte assim e parece que em algum lugar tá pegando fogo, mas é só o clima seco mesmo e a terra. E assim, nesse tempo de seca, né, do centro-oeste, um grande problema para nós autistas e também para quem não é autista, aliás, para todos no geral, são as queimadas. Exatamente. Aumenta o número de casos de problemas respiratórios. Mas a gente sabe assim que a gente tem as queimadas que são as queimadas que acontecem naturalmente em virtude da estação, da época, mas a gente tem um aumento e a potencialização dessas queimadas em virtude do pessoal, né, que potencializa o fogo mesmo, né? Ali a gente tira, por exemplo, na Chapada. As queimadas naturais das chapadas, elas não eram para acontecer como elas acontecem atualmente, mas isso é uma forma do pessoal da agropecuária conseguir aumentar o espaço de trabalho deles. Então tem todo um manejo político por trás aí também da situação das queimadas nessas regiões aqui arredores. Olá, pessoal do Introvertendo. Meu nome é Larissa. Tenho 37 anos, moro em Brasília e fui diagnosticada muito recentemente. Queria falar sobre algumas vantagens e desvantagens de morar na capital do país para um autista. Bom, a principal vantagem, eu acredito que é o fato de o plano piloto ser um plano cartesiano. Então, é muito fácil se localizar aqui, as ruas não têm nomes, são só números e letras, e eu acho isso maravilhoso. Eu queria que toda cidade fosse assim, porque essa questão da localização, para mim, sempre é um problema, e aqui isso não acontece. Aqui tem muitos espaços verdes, é muito arborizado, e não tem aquele excesso de informação visual, aquele monte de prédio amontoado que tem na maioria das cidades grandes. Então, eu acho que isso evita aquele excesso de informação visual que de vez em quando faz a gente sofrer um pouco. E, bom, a maior desvantagem é que Brasília tem o pior transporte público da galáxia e é uma vergonha a capital do país ter esse transporte público tão ruim. Então, para quem não gosta de dirigir ou tem dificuldade com o volante, Brasília é complicado. E antes que eu me esqueça, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou maratonando e gostando bastante. Eu quero saber como que o autismo de cada um de vocês se relaciona com questão cultural, questão de comida. Aí eu começo pelo Enan. Eu sou meio suspeito para falar porque eu amo culturas, eu amo conhecer novas culturas, experimentar novos sabores. E assim, aqui no Mato Grosso temos muitos rios. E a cultura gastronômica aqui é bem caracterizada pelo peixe. Para quem mora em Cuiabá, tem até uma frase que o pessoal aqui sempre fala, que se você vir para Cuiabá e comer cabeça de pacu, você sempre acaba voltando. Eu nunca comi cabeça de pacu, mas todas as vezes que eu saí eu acabei retornando para cá. Aqui temos muitos pratos típicos também, como Maria Isabel, o arroz carreteiro e também o tal do agridoce, que nem a banana na farofa, a famosa farofa de banana. Particularmente, assim, meu paladar, assim, eu sou meio... Eu acho que a única coisa que eu sou segregacionista é com paladar. Que, assim, eu não gosto de doce com salgado, eu gosto de doce com doce e salgado com salgado.
Mas assim, no geral eu me adaptei muito bem com a culinária típica daqui. Aquelas listinhas que tem de pessoal faz teste na internet aí, se você não comer mais de 6 desses, você não comer, seu paladar é infantil. Eu devo marcar assim por baixo uns 20, 25 ali, né? E aqui em Goiás é aquela, né? O pessoal aqui é a pamonha, né? Pamonha é o que o pessoal gosta aqui. E eu tenho problema com alimentos que tem um cheiro muito forte, assim, eu não gosto de queijo, essas coisas, eu não gosto de nada que tenha um cheiro muito forte de milho, cheiro e gosto muito forte de milho também. Então eu não como pamonha, não como nada dessas coisas que tem aqui típicos aqui de Goiás, feitos com milho muito forte. E a guariroba também, que o pessoal gosta, que o pessoal chama de gueroba, né? Gueroba, que é um palmito amargo que o pessoal come aqui, que eu também não gosto. Eu não gosto nada amargo. Eu tenho uma sensibilidade muito alta também com coisas amargas, assim, muito difícil eu comer alguma coisa amarga. O pequi eu gosto do pequi, mas eu não como muito, assim, se tiver eu gosto quando faz aquele caldinho que fica ali junto do pequi, eu gosto de colocar no arroz e tal, e pegar uns 2 ali no máximo tá bom pra mim, mas eu gosto, pequi eu não tenho problema não. Então eu tenho um pouco de dificuldade, sim, com a culinária aqui de Goiás, mas aquele básico, assim, o arroz, o feijão e a carne eu gosto muito, como bastante. Mas com essas coisas típicas eu não me dou muito bem, não. Eu adoro piqui. Eu também. Eu amo piqui. Eu já ia perguntar o que é gueroba, mas que bom que você me explicou. Eu também tenho um pouco de dificuldade com comidas amargas. Agora já eu, aqui no Distrito Federal, é muito engraçado porque, assim, as pessoas falam que a gente tem um sotaque, que a gente tem uma cultura e tudo, mas a cultura do DF, ela foi construída a partir da migração de pessoas de outras regiões, né? O Distrito Federal é uma região muito plural, tem muita gente de vários estados. Eu acho que a maioria das pessoas que habitam o Distrito Federal não são daqui. É a cidade conhecida como a capital do rock, e eu gosto bastante dessa parte da cultura, inclusive eu acho que moldou um pouco a minha adolescência aí, esse contato com o rock de cedo, porque aqui a cultura do rock é muito forte ainda, é bem presente. E quanto às comidas típicas, eu sou filha de baianos, meu pai e minha mãe. Meu pai veio com a tradição indígena da minha família paterna, minha mãe também, ela não é indígena, mas ela trouxe a cultura da Bahia. E aí é uma junção, porque em Brasília chega de tudo. A gente tem um ponto turístico aqui que se chama Torre de TV, e lá você consegue conhecer um pouco da culinária de vários estados. Então eu gosto das comidas típicas ali de Goiânia, da Bahia. Eu não como muitas coisas tradicionais lá da Bahia, por exemplo, acarajé, mocotó, essas coisas eu não consigo comer por conta das minhas questões sensoriais. Mas como aqui chega de tudo, pamonha, Marisabel, essas carnes exóticas, né, caldos, arroz com piqui, tem algumas delas que eu como sim, que eu gosto. Por exemplo, quando é época de festa junina, eu adoro. Tem algumas comidas típicas dessa época que eu gosto, mas eu acredito que a gente não tem, assim, um prato típico que represente o Distrito Federal, justamente por conta dessa junção aí da cultura de vários outros estados, das pessoas que vieram para cá. Nós falamos do Centro-Oeste, do clima, da pecuária, da agricultura, mas não falamos sobre o diagnóstico de autismo no Centro-Oeste. Como que foi para vocês serem diagnosticados aqui no Centro-Oeste? Brasília é uma cidade relativamente cara, ela tem um custo de vida alto. E assim como os outros estados, o trabalho que eu faço através do Instituto Lagarto Vira-Pupa me coloca em contato com diversas frentes de outros estados, com mães, familiares, pessoas autistas de outros lugares. E eu percebo que o lastro do sucateamento do SUS, porque quando a gente fala de acesso a diagnóstico, a gente precisa falar da maioria da população, que é a população que vive sem plano de saúde. A falta de acesso aqui não é tão diferente dos outros lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Goiânia aqui perto, região do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul. O acesso está defasado. Eu tive diagnóstico com 28 anos, hoje eu estou com 30. Meu diagnóstico só veio depois do diagnóstico do meu filho, né? Tanto por falta de acesso, tanto porque eu também sou usuária do SUS, e a gente sabe que o SUS hoje está bem sucateado, são anos na fila, né? Conheço pessoas aqui em Brasília que estão há 3, 4 anos e ainda não conseguiram uma consulta com um psiquiatra
para tentar fazer uma avaliação diagnóstica. Então, eu penso, pelo trabalho que a gente tem desempenhado através do Instituto, que a realidade do Distrito Federal, quando se trata de acesso à saúde de qualidade, intervenções de qualidade e até educação inclusiva de modo geral, tá como os outros estados também. Eu não tenho muita participação na comunidade autista, assim, eu não sou muito integrado na comunidade assim, dessas discussões, então eu não posso dizer muito sobre como é a situação em geral, assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas como foi o meu processo assim, de diagnóstico, né? Eu fui diagnosticado há 2 anos, mais ou menos. Eu acho que para mim foi mais fácil o diagnóstico agora, porque eu trabalho na universidade, trabalho na UFG aqui, então eu tive um encaminhamento melhor. Mas, por exemplo, sobre o acesso ao SUS, como a Jéssica falou, mesmo para quem não tá buscando isso no SUS, eu tenho plano de saúde, eu tive que buscar tanto o diagnóstico quanto agora o acompanhamento psicológico, eu estou fazendo particular, assim, pelo menos para mim, assim, a experiência do que o plano de saúde me oferece é muito ruim, assim, para você conseguir, principalmente psicólogo, assim, acompanhamento com psicólogo é muito complicado para o plano de saúde. Então eu tô mesmo tendo plano de saúde, tô fazendo particular. Eu acho então assim que é bastante complicado, né, o acesso ao diagnóstico, mas eu não tenho como falar no geral, eu tenho que falar mais no meu caso. Eu tenho amizades, né, e converso com autistas do Brasil inteiro. E aí eu consigo perceber que os problemas que enfrentamos aqui no Mato Grosso acabam sendo semelhantes, né, com os problemas em outros estados do Brasil. Eu posso falar tanto como médico como paciente, por ter trabalhado na atenção básica. Infelizmente, para conseguir profissionais, para conseguir aquelas terapias que melhorem a qualidade de vida, pelo SUS tem sido difícil. E assim, como médico também eu já atendi crianças autistas, e assim, para essa criança conseguir o acesso a terapias como ecoterapia, hidroterapia, todo ano eu tinha que fazer um laudo dizendo que a criança era autista e que precisava dessas terapias. E assim, uma coisa que eu não entendia, por que eu tenho que fazer laudo todo ano dizendo que a pessoa é autista, sendo que o autismo a pessoa tem a vida toda. A pessoa nasce autista e a pessoa morre autista. Então assim, ainda assim, é umas coisas que precisam mudar. No entanto, no Mato Grosso, né, nós tivemos um grande avanço com o projeto Autismo na Escola, onde pudemos visitar as escolas, né, do estado, levando informações sobre o autismo. E assim, algo que virou um projeto do governo foi a distribuição das cartilhas, né, sobre o autismo, que agora será distribuído em todas as escolas do Mato Grosso. Estamos avançando bastante na pauta da educação e da conscientização sobre o autismo. Legal, eu acho que é porque se a gente for falar dessa questão do acesso ao diagnóstico, a gente tem um abismo aí, né? A gente nunca vai chegar ali na raiz, basicamente, porque é falta de preparo, falta de formação continuada, falta de acesso, né? Eu acredito que o SUS ele é bom, ele precisa de investimento, e eu acredito que se os profissionais que estão lá tivessem formação continuada, tivessem uma capacitação, treinamentos periódicos, muitas coisas seriam diferentes. Eu acredito ainda que faltam muitas coisas, né, para melhoria, e são outros aspectos que demandam discussão, mas eu penso que a raiz do problema seja geral, né, para todos nós, assim, para falta de acesso. Ela tá atrelada ao capacitismo, que eu enxergo como o topo ali da opressão que a gente enfrenta enquanto autistas, e aí se a gente for fazer as interseccionalidades, né, de cada um, se é preto, indígena, LGBT, as coisas ficam ainda mais difíceis,
mas eu acredito que a gente ainda tenha muito que avançar em todas as esferas desse tema. Gente, eu já vou puxar aqui para encerrar e vou dar o espaço para cada um de vocês dar um recado, deixar uma mensagem, dizer essencialmente o que quiser. Eu queria agradecer pelo convite para participar desse podcast. Eu gostei bastante, uma imensa honra poder conhecer vocês, poder conhecer os convidados. Fiquei muito feliz. O escritor português Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto muito, que pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Apesar das dificuldades, nunca desistam. Sempre que caímos, vamos tentar levantar a cabeça e vamos seguir em frente. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que, sendo a única mulher desse espaço, está sendo bem representativo. Falar sobre autismo em qualquer momento, sobre a gente lembrar da responsabilidade daqueles que acham que essa luta não lhes diz respeito. Eu estou nas redes sociais @viagematípica e também no @lagartavirapupa. E é isso, até mais. Quero agradecer muito aqui o convite. Foi muito legal ter essa conversa aqui com vocês. Eu quero mandar um beijo para Ana Luísa, minha namorada, que ela é ouvinte de vocês aqui, ela ouve sempre todos os episódios. E falar para vocês seguirem o perfil dela no Instagram, que tem uma newsletter também, mas depois lá vocês assinam lá no perfil, que é o Histórias de uma Dita, que fala sobre histórias sobre a ditadura militar, que eu acho que é muito importante a gente relembrar essas histórias aí, né? Então, quero agradecer muito a oportunidade de participar, e eu acho que a gente tocou aqui em assuntos muito importantes, de coisas que estão acontecendo agora no Brasil também, assim, que relacionam com o desmatamento, com respeito aos povos indígenas, e eu quero falar também que eu tenho esperança de que a gente vai passar por esses problemas maiores aqui do Brasil, e que em breve a gente vai estar melhor. E obrigado a todos aí, um abraço. Semana que vem teremos o episódio do Sudeste, apresentado pela Thaís. Não percam!